Duas partículas carregadas de módulo Q e sinais opostos separados por uma distância d recebe o nome de dipolo elétrico. Então, um dipolo elétrico se trata de duas cargas opostas, que no caso elas se atraem em um sistema de eixo. Então, trazendo isso para uma imagem, quer dizer o quê? Duas cargas opostas, tal que eu tenho um ponto P no eixo, que se localizam as duas cargas. O que seria esse dipolo? Eu tenho aqui uma outra imagem, eu coloco um ponto P qualquer a uma determinada distância do dipolo. O centro do dipolo é o quê? O centro entre as duas cargas. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um R+, que seria a distância do meu ponto P até a minha carga positiva. Eu tenho um R-, que seria a distância do ponto R- até a minha carga negativa. E nisso eu tenho um vetor resultante, né, que a gente quer saber o campo elétrico desse dipolo. Então, o campo elétrico da carga positiva, ela é o quê? Para fora, então ela tende a ir para fora. E o ponto elétrico da carga negativa, ele é o quê? Em sentido para dentro. Então, para mim fazer esse cálculo, eu tenho que saber o quê? Eu quero saber o campo elétrico resultante desses vetores. Então, aqui eu tenho Z, que ele é a minha distância do ponto P até o centro do dipolo. Olhando aqui esse dipolo, né? Então, a gente quer descobrir qual que é o nosso campo elétrico resultante. A gente vai adotar o Z muito maior do que o D, porque mais para frente ele vai ser útil em determinações. Então, aqui eu sei que o meu campo elétrico, que vai ser o resultante, ele é o E+, menos E-. Por quê? Porque tá vendo que o E+, ele tá nesse sentido e o E- nesse? Então, como eles estão em sentido opostos, eu tenho uma subtração. Então, vamos pegar a fórmula do campo elétrico, certo? Então, o campo elétrico é igual a constante K, que ela é representada por 1 sobre 4πε0, que multiplica a carga dividido por R2 ao quadrado. O que é meu R2 ao quadrado? Meu R2 ao quadrado, ele é essa distância aqui que eu tenho, que é o R+, porque eu não vou fazer do E mais primeiro. Então, o meu R ao quadrado mais é essa distância, menos, que é a do vetor resultante da carga negativa, 1 4πε0, que multiplica a carga sobre R ao quadrado menos, porque é a minha negativa. Então, o que é o meu R+? Guarda comigo que o meu R+, ele é o meu Z menos D sobre 2, porque tá no centro do dipolo, então meu R+ é só essa parte. Então, essa parte aqui não vai contar, então aqui foi dividido por 2. Então, eu posso dizer o quê? Que esse R+ aqui, ele é Z menos D sobre 2, porque ele é essa parte. E o meu R-, por sua vez, é o quê? Tá vendo que meu R-, ele é todo esse tamanho. Então, menos mais essa parte, tá vendo? Que aqui é um mais, porque o meu R+, ele é maior do que o meu Z. Então, aqui tá na divisão do dipolo. Então, o meu R-, ele vai ser o quê? O meu Z mais essa parte aqui, D sobre 2. Então, eu posso representar o meu R- por Z mais D sobre 2 ao quadrado da forma. Agora, são manipulações matemáticas que temos que fazer para ver uma forma reduzida, chegar a uma forma reduzida para fazer o cálculo desse centro do dipolo. Então, vamos fazer aqui. A gente pode fazer uma simplificação, né? Vamos lá, fazer junto aqui, 4πε0, que multiplica Q. Eu vou dividir aqui por Z, porque aí o Z ele vai ficar 1. Vou colocar em evidência aqui, como se eu estivesse dividindo aqui e colocando ele de fora. Vai ficar 1 menos D dividido por 2Z. Isso tudo ao quadrado. Tá, vamos fazer a mesma coisa aqui, menos 1
4π ε0, ok. Que menos aqui vai mudar, vai ficar só mais, né? Z. Para ficar mais fácil a compreensão, eu vou adotar esse Q dividido por 4π ε0 ao quadrado como um L. Na versão do livro não demonstra isso, mas eu vou colocar aqui para ficar mais bonitinho, para ficar mais entendível. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que resolver isso daqui, certo? Então, eu vou pegar essa aqui, entre parênteses, e vou resolver, porque concorda comigo que a única coisa que vai mudar vai ser que aqui é um menos e aqui é um mais. Então, lembra o quê? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então, que seria 2D dividido por 2E, mais o quadrado do terceiro. D ao quadrado dividido por 4Z. 4Z, que seria 4Z ao quadrado. É isso, vamos ver se vai dar certo. Então, isso aqui seria assim, né? Esse segundo seria o quê? Seria a mesma coisa, só que aqui inverteria o sinal, certo? Então, seria 1 mais 2D mais D ao quadrado de 4Z ao quadrado. Então, aqui eu posso simplificar, né? Simplifico aqui. Agora, concordam comigo que o mínimo disso seria o 2Z? Seria o 2Z. Então, o que que eu teria aqui? Eu teria aqui, como eu tenho menos, aqui seria um mais, certo? Então, D, Z, aqui eu tenho menos, menos com menos dá mais D, Z seria dividido por... O que que sobrou aqui? Não sobrou 1 menos D... Vamos colocar assim, D dividido por 2Z, isso ao quadrado, né? Então, aqui vamos ver. Então, simplificado ele fica assim, de uma forma reduzida, né? Que isso aqui, fazendo esse produto, ele voltaria aqui. Então, aqui eu já posso ainda mexer mais um pouquinho, né? Que vai ser igual a D dividido por Z mais D dividido por Z vai ser 2D dividido por Z. E aqui embaixo a gente deixa a mesma coisa, por enquanto. Então, aqui vamos voltar ao L, né? Que é o nosso L, que era o Q, 4π ε0 Z ao quadrado. E aqui a gente tem o quê? 2, vamos deixar o D de cá, sobre Z, que ele é esse valor, dividido por 1 menos D. Isso aqui eu posso fazer o quê? Eu posso simplificar, certo? 2 dividido por 2 vai ser 1, então 1 vezes Q. 4 dividido por 2 vai ser 2. Π, ε0, então aqui eu tenho a multiplicação, né? Z ao quadrado vezes Z vai ser o quê? Z ao cubo. Lembrando que isso aqui é o meu módulo do campo elétrico, que multiplica D 1 menos agora, esse QD, ele vai ser determinado com um P, que é o produto de QD. Esse P, ele é o meu momento dipolar elétrico.
Então, a nossa fórmula vai ser... Aqui já não precisa do módulo mais, né? Então, vai ser E igual a 1, 2π epsilon 0 vezes P ao cubo. Essa é a nossa fórmula do dipolo elétrico. Agora, duas informações importantes. Se o campo elétrico de um dipolo é medido apenas em pontos distantes, não é possível determinar os valores de Q e D separadamente, mas apenas o produto de QD, que é aquele momento dipolar elétrico representado pela letra P. Segundo, a equação, aquela equação que a gente viu, é válida para pontos distantes sobre o eixo do dipolo, que é aquele eixo que a gente viu. Para todos os pontos distantes estejam ou não sobre o eixo do dipolo, o valor E para um dipolo é proporcional a 1r ao cubo, onde r é a distância entre o ponto em questão ao centro do dipolo. Olhando isso aqui, que é a nossa distância do ponto em questão ao centro do dipolo, que a gente representou pela letra Z.